E aí, já estão descansados? Prontos para continuarmos aqui com os exercícios? Então, bora lá. Nós temos aqui essa situação em que a figura mostra um esquema em que x é a rampa de acesso a determinado estabelecimento. Determine qual é o comprimento dessa rampa x. Identifiquem nesse exercício, então, nesse desenho, que o x é o valor desconhecido e é o que do nosso triângulo retângulo? É a hipotenusa. Então, já falei aí que o triângulo é retângulo, nós utilizaremos as razões, correto? E esse dado valor, esse valor de 16, essa unidade de 16 aí, é o quê? É o cateto adjacente. Então, qual das razões que utiliza cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno. Então, nós vamos fazer o cosseno de 30 graus, que é 16 sobre x, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E agora nós temos que lembrar lá da tabelinha das razões. Quanto vale o cosseno de 30 graus, hein? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e isso é igual a 16 sobre x. Para resolver essa equação, agora nós vamos fazer a multiplicação cruzada, e assim nós chegamos em x raiz de 3 igual a 32. Por quê? 16 vezes 2, qual é o dobro de 16? É 32, correto? Agora nós temos que isolar o x, então esse raiz de 3 vai para o outro lado dividindo. E essa não pode ser a resposta final, temos que racionalizar. Multiplicamos por raiz de 3 em cima e embaixo. Aqui a prof já fez direto a racionalização. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Por isso que ali ficou no denominador apenas 3. Então, x é igual a 32 raiz de 3 sobre 3. Não dá mais para simplificar, então essa é a nossa resposta. Esse é o valor de x, beleza? Então, pessoal, agora vamos para mais um exercício. Observem lá. Nós temos que determinar a distância entre os pontos B e C. Identifiquem que nesse triângulo ele já não é retângulo, nós não temos um ângulo de 90 graus. Então, aqui valem as razões trigonométricas? Não. Então, aqui valerão as leis, mas qual delas? A lei dos senos ou dos cossenos? Identifiquem que nós temos aí dois lados conhecidos e um ângulo, e nós queremos descobrir um terceiro lado. Qual delas que envolve três lados e um ângulo? É a lei dos cossenos. E é justamente ela que nós vamos utilizar. O ângulo que foi dado é de 60 graus, então lembrem que a gente tem que deixar o lado isolado, que é o oposto ao ângulo utilizado. Por isso ali ficou o x sozinho, que é o valor desconhecido. E assim nós fazemos então que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 3, vezes daí o cosseno de 60 graus, entendido? Vamos resolver isso bem passo a passo. X ao quadrado vai ser igual a 64 mais 9. Resolvemos as potências. E ali fazemos a multiplicação. 2 vezes 8, 16, e 16 vezes 3 é 48. Fazendo o cálculo mental, tá? 16 vezes 3. Quanto é 10 vezes 3? 30. 6 vezes 3? 18. Então, 30 com 18, 48. Vezes o cosseno de 60. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Lembram disso? Resolvendo aqui, nós temos então que x ao quadrado é igual a 73. Somamos 64 com 9. E agora nós vamos subtrair o 48 vezes 1/2. Multiplicar por 1/2 é o mesmo que dividir por 2. Quanto que é 48 dividido por 2? 24. E assim, x ao quadrado é igual a 73 menos 24. Fazendo essa subtração, quanto é 73 menos 24, hein? Se fosse menos 23, daria 50. Como é 24, então, x ao quadrado é igual a 49. E assim, o x é igual a raiz quadrada de 49. E, para finalizar, então, x é igual a... Quanto que é a raiz quadrada de 49? X é igual a 7. Entendido, pessoal? Agora vamos para o nosso último exercício, pessoal. Nós temos aqui agora que descobrir e determinar qual é a distância entre os pontos A e C nesse triângulo. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é que esse triângulo não é retângulo, correto?
então nele não valem as razões trigonométricas, valerão as leis. E qual delas que vai ser a apropriada? Então, aí nós conhecemos um lado, queremos descobrir outro lado e temos os ângulos. Então, qual das leis que utiliza dois ângulos e dois lados? É a lei do seno, e é justamente isso que nós vamos fazer. Então, observem lá que o seno de 60 graus sobre o seu lado oposto, que é 10, vai ser igual ao seno de 45 graus sobre x, beleza? Nesse momento, nós temos que substituir os valores de seno. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso sobre 10 da nossa equaçãozinha. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso sobre x. Ok? Até aqui? Lembram lá dos ângulos notáveis? Agora, nesse momento, nós fazemos multiplicação cruzada e assim obtemos x raiz de 3 sobre 2 igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Combinado? Entendido? Nesse momento, prestem muita atenção. Eu tenho uma equação em que são duas frações e os denominadores são iguais. Então, nós podemos simplesmente simplificar e trabalhar somente com os numeradores. E assim, nós temos, então, que x raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2, ok? E agora, esse x precisa ser isolado, então o raiz de 3 vai para o outro lado dividindo. E a resposta já está quase pronta, nós só precisamos racionalizar esse denominador, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E assim nós chegamos então que o x é igual a 10 raiz de 6 sobre raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Chegamos então na resposta que o x é 10 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Entendido até aqui, pessoal? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Encerramos, então, aqui essa parte de triângulos. Mas se vocês ficaram com qualquer dúvida, entrem em contato com a prof, tirem todas elas. E semana que vem, ou melhor, na nossa próxima aula, nos vemos com um conteúdo diferente, com um conteúdo novo. Beleza, pessoal? Beijo e até mais!